Fala aí, galera, como é que vocês estão? Fala pra mim aí como é que foi a noite de vocês aí, o que vocês sentiram ontem. Para você que está chegando agora no nosso canal, sejam bem-vindos ao BC, né? Ao Botafogo Connect. É um prazer tê-lo aqui conosco. Desde já nós pedimos aí que você deixe seu like, que você deixe seu comentário. Pedimos aí que você compartilhe com seus amigos, que você compartilhe nos seus grupos de WhatsApp e principalmente se inscreva no nosso canal. Nós lançamos uma meta de 250 alguns dias atrás. Passamos batido pela meta de 250, graças a Deus. Lançamos a meta de 300, faltam apenas 5. Talvez na hora que eu esteja gravando esse vídeo aqui, talvez já tenha até passado. Mas faltam 5 aí para que a gente possa chegar a 300. E eu lancei um novo desafio aqui e eu conto muito com a tua colaboração. Você é que é o responsável por isso. Eu lancei um desafio de chegarmos aí ao jogo da final da Libertadores diante do Atlético Mineiro, de chegarmos aí a 350. E nós podemos, Depende de você que assiste nossos vídeos, você que às vezes deixa até seu like, deixa seu comentário, mas ainda não se inscreveu. Se inscreve aí no nosso canal, dá essa moral pra gente, manda pros seus amigos aí, para que a gente possa estar aqui crescendo cada dia mais e trazendo conteúdos sobre o Botafogo. Valeu? Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo de ontem. Vocês que me acompanham aqui no canal sabem que eu procuro sempre manter a motivação em relação aos jogos do Botafogo. Quando o Botafogo enfrenta adversários adversários de menor expressão, adversários que têm um menor investimento, eu sempre fico ressabiado. O Botafogo, ao longo dos anos, isso não é de agora, é anterior à SAF, o Botafogo sempre encontra dificuldade com times menores. E isso se mostrou, ficou muito evidente nesse campeonato, né? Ontem nós poderíamos ter comemorado não apenas a vitória diante do Palmeiras, mas poderíamos ter comemorado a conquista de um título. Basta ver que nós estamos com 3 pontos de vantagem e poderíamos estar aí no mínimo com 7, considerando o empate diante do Criciúma, considerando o empate diante do Cuiabá, considerando o empate diante do Vitória, considerando o empate diante do time reserva do Atlético Mineiro. Então, assim, foram muitas as oportunidades que a gente deixou escapar. Mas isso é passado, estamos 3 pontos à frente do Palmeiras. E abrindo um parênteses aqui, eu sempre digo o seguinte, eu sempre comento, eu converso muito com meu filho a respeito do que faz um time ganhar ou perder um título. E eu sempre digo para ele o seguinte, não são as derrotas diante de clubes grandes, de equipes fortes, que nos faz perder um campeonato. São as derrotas diante de time pequeno. E isso está muito, muito latente nesse campeonato. O Botafogo entrou em campo ontem na 2ª posição, certo? Palmeiras era o líder, mesma quantidade de pontos, porém levava vantagem nos critérios. Se você pegar a campanha do Botafogo e a campanha do Palmeiras, vocês vão observar o seguinte, o Palmeiras não venceu um único jogo de nenhuma equipe que se encontra no G6. Vocês têm noção do que é isso? Um time que estava na liderança do campeonato, com a mão na taça, não ter vencido nenhum clássico com nenhum clube do G6. Perdeu uma por Fortaleza, empatou a outra naquele jogo lá que a arbitragem deu aquela forcinha, inventando 2 pênaltis a favor do Palmeiras. O Fortaleza foi muito prejudicado. Perdeu para o Flamengo e empatou uma, me parece. Perdeu as 2 para o Botafogo. Perdeu para o Internacional. O Palmeiras não ganhou de ninguém. Aí o que o Palmeiras faz? Faz o que tem que ser feito. Time pequeno, pancada nele. Coisa que o Botafogo deixou escapar nesse campeonato. O Botafogo teve muita dificuldade, sempre teve muita dificuldade. Talvez o único time que o Botafogo tenha vencido bem de time pequeno foi o Atlético Goianiense, que a gente aplicou uma goleada. De resto, o Botafogo sempre aquele joguinho de 1-0, 2-1, tal, aquele joguinho
carregado que deixa a gente um pouco apreensivo. No mais, só dificuldade. O Palmeiras, ao contrário, não venceu nenhum time do G6, nenhum time do G6. Eu já falei em outras oportunidades aqui, eu não vejo nada de excepcional no time do Palmeiras. Eu acho o time do Palmeiras um time muito comum, porém, tem um treinador que é muito bom, pô. É muito bom. Ontem a torcida chamando o Abel de burro, um camarada que já ganhou tudo no Palmeiras, com elenco limitado. Rony, gente, Rony não é craque. Rony não é craque. Flaco Lopes não é craque. Marcos Rocha não é craque. Fez até um bom jogo ontem, até a expulsão. Pô, aquele Caio Paulista foi reserva do Fluminense, está lá, é titular. Então o time do Palmeiras, na minha concepção, não é um grande time. Não é. Tirando o Estevão, que quando não joga, o Palmeiras não faz rigorosamente nada assim de excepcional, o resto é muito comum, pô. Eu acho muito comum. E eu não estou falando isso aqui agora porque o jogo já passou, o Botafogo ganhou, não. Porque no vídeo que eu fiz na véspera do jogo, eu disse que nós sairíamos vencedores do jogo. E desafiei. Teve alguns torcedores palmeirenses que me chamaram de prepotente, falou que a nossa torcida é arrogante. Eu disse que não, que era apenas confiança e que nós jogávamos bem contra times mais fortes. E foi isso que aconteceu, pô. E agora eu estou confirmando aqui. Eu não vejo nada de excepcional. Agora, tem um baita de um treinador, chorão, chato, não gosto dele como pessoa, acho ele um cara assim, não me agrada. Agora, porra, o cara sabe conduzir um time às vitórias, ele sabe fazer isso. Ele faz isso e faz muito bem. Então tem um baita treinador, mas não acho o elenco essas coisas. Mas assim, voltando ao jogo do Botafogo, teve algumas situações que chamaram a atenção no jogo de ontem. A primeira foi a saída do Bastos aos 10 minutos de jogo. Bastos sai contundido, entra Adrielson. Alguns torcedores têm um pé atrás com o Adrielson por conta do passado recente. Mas eu quero dizer para vocês, que partida fez o Adrielson. Que partida fez o Adrielson. É um jogador que não é tão alto como o Barbosa, mas que tem uma impulsão, que sobe, que corta todas as bolas, ou praticamente todas as bolas que vêm pelo alto ele corta. Fez um partidaço, e assim, o Adrielson merecia isso, porque na queda de rendimento que teve no ano anterior, todo mundo caiu, e não foi culpa de um único jogador. E ele, infelizmente, foi expulso naquele jogo, aquele fatídico jogo diante do Palmeiras, e assim, dali foi uma queda de todo o time, a coisa ficou feia. E esse jogo de ontem, para mim, foi a redenção do Adrielson. Se Bastos não puder jogar no sábado, na final da Libertadores, nós vamos estar muito bem servidos com o Adrielson em campo, com certeza. Que, diga-se de passagem, pelo alto, é melhor do que o Bastos. E ainda me marca aquele gol sensacional. O Barbosa é um jogador que, no início, quando ele chegou, eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado, achando que ele fosse um jogador ruim, perdia muito tempo de bola, jogador que chegava muito duro, sem necessidade. E assim, o Barbosa, hoje, para mim, é o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro. O que esse cara joga, o que esse cara corta de bola pelo alto, o que esse cara tem de garra, visão de jogo, costuma fazer bons lançamentos. Então, o Barbosa é sensacional. Então, assim, o Barbosa e o Adrielson são dois jogadores que ontem foram perfeitos. O escanteio que originou o gol do Botafogo, né, que houve uma reclamação muito grande por parte da torcida, parte da comissão técnica do Palmeiras, dizendo que não foi escanteio. E eu quero dizer aqui que também não vi escanteio. Marcos Rocha toca na bola, mas a bola, depois que toca no Marcos Rocha, bate na cabeça do Adrielson e sai. Não foi escanteio. A arbitragem deu, o Bandeira deu, o Wilton foi lá e confirmou, que até então o Wilton não tinha dado, e foi o gol. Foi de uma jogada inexistente. Essas coisas acontecem o tempo todo. Porém, o gol do Palmeiras também deveria ter sido invalidado, porque aquela puladinha do Gustavo Gomes, tirando o pé da bola, ele não tocou na bola, beleza, mas ele estava na frente da bola.
e isso atrapalha a visão do goleiro. E eu quero dizer aqui que, na minha concepção, John não chegaria naquela bola, mas não invalida o que a regra diz. O fato do John chegar ou não chegar não invalida o que a regra diz. A regra diz que se ele estiver na frente do campo de visão do goleiro, ele está participando da jogada. E ele atrapalhou o John. Isso é fato, é notório. Então, para mim também deveria ter sido invalidado o gol do Palmeiras. Então, acaba ficando elas por elas. O gol do Gregory, aos 19 minutos, mudou completamente o jogo. Nós vimos sofrendo ali uma pressão do Palmeiras muito grande. O Botafogo parecia que ainda estava tentando encaixar a marcação, encaixar a maneira de jogar, tanto que Arthur Jorge estava na beira do campo meio que agoniado, tentando passar, e eu até comentei durante esse período, eu falei, como que o cara está pedindo o time para poder acertar o posicionamento? O time não treina? Já era para entrar com o posicionamento já correto. Mas são coisas que acontecem na hora do jogo e o cara precisa estar ali na beira do campo orientando. Foi fundamental. Uma outra coisa que eu acho que foi fundamental para a vitória do Botafogo, foi fundamental para o resultado, mais do que aquela bola que bateu na trave do Palmeiras, que se sai o gol ali, mudaria um pouco o contexto, mas mais do que aquela bola, foi aquela defesa do John, numa cabeçada que o John veio meio que no contrapé e fez uma defesa ali parecida com jogadas que acontecem no voleibol. Foi uma defesa sensacional e foi aquela defesa ali que aumentou a confiança do Botafogo no resultado. Aquela defesa foi maravilhosa, aquela defesa do John. Já falei aqui do Barbosa e do Adrielson, né, que fizeram um partidaço, mas eu queria destacar também o Savarino. O Savarino é um jogador que a performance dele é extraordinária. É extraordinária. Eu fico muito satisfeito com o Savarino em campo, com a atuação dele. Ele é um jogador que não faz firula, mas ele é muito objetivo, ele é muito focado. E a maneira como ele bateu aquele escanteio para o gol do Adrielson, olha, foi qualquer coisa. Foi qualquer coisa. Você vê que ele bate assim meio com o lado de fora do pé e foi um lançamento perfeito. Então, eu gostaria de destacar esses 3 jogadores. Adrielson, Barbosa e o Savarino, que foram, para mim, os 3 melhores. O Gregory fez o gol que abriu o caminho e tal, beleza, Gregory também foi perfeito. Marlon Freitas eu achei que deixou a desejar um pouquinho nos passes, ontem ele errou bastante passe, mas assim, vou botar o Adrielson, o Gregory também, né? Gregory, Barbosa, Adrielson e Savarino, os 4 melhores jogadores em campo ontem. Foram tremendos, foram perfeitos. Achei que o Botafogo ontem fez a partida do ano. E isso aí vai dar um ânimo redobrado para a final da Libertadores, que a gente vai estar falando mais na frente, trazendo aqui mais informações sobre esse jogo. Valeu, galera! Muito obrigado. Continue aí acompanhando o nosso canal, continue dando essa moral para a gente, para que a gente possa crescer. Valeu? Forte abraço, tamo junto.